Espírito Santo, entre no meu lar e destrua as armadilhas secretas do inimigo contra minha família. Você já sentiu que algo invisível tenta corroer a paz do seu lar? Como se, por trás das discussões, das preocupações e dos silêncios da sua casa, existisse algo que você não consegue ver, mas que rouba o descanso da sua alma e a harmonia da sua família. Talvez você tenha notado que o ambiente parece pesado, que os dias se tornaram mais tensos e que, sem perceber, o riso e a leveza deram lugar a uma inquietação constante. Isso não é apenas coincidência, é o reflexo de uma batalha espiritual travada em silêncio. E é exatamente nesse campo invisível que o Espírito Santo deseja agir hoje. Porque quando ele entra, nenhuma armadilha secreta do inimigo permanece de pé. Quantas vezes você já se perguntou, por que as coisas começaram a dar errado de repente? Por que há tanto conflito onde antes havia união? Por que sinto que algo tenta afastar minha família da presença de Deus? Essas perguntas não são sinais de fraqueza, mas um chamado do alto, um sinal de que o Espírito Santo está te alertando. A Bíblia diz em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa passagem não é apenas uma advertência, é um lembrete poderoso de que há forças que tentam agir nas sombras, mas também de que existe uma presença capaz de dissipar toda a escuridão, o Espírito Santo de Deus. Hoje, ele quer entrar no seu lar, não como hóspede, mas como rei. Ele quer atravessar as paredes que o medo construiu, romper as correntes que a discórdia criou e revelar cada armadilha oculta que tenta enfraquecer o amor dentro da sua casa. Porque há inimigos que não gritam, eles sussurram. Há prisões que não têm grades, elas se formam nas palavras ditas em raiva, nos ressentimentos guardados, nas feridas não curadas. E é por isso que esta oração é mais do que palavras, é uma convocação espiritual. Um momento em que você decide abrir as portas da sua casa para que o Espírito Santo entre e destrua o que os olhos não veem, mas o coração sente. Por isso, antes de seguir, feche os olhos por um instante, respire profundamente. Traga à mente cada pessoa da sua família. Pense nos momentos de alegria, mas também naquilo que tem pesado o ambiente, as preocupações, os medos, as injustiças, as doenças, as discussões. Agora imagine o Espírito Santo entrando pela porta principal, caminhando com majestade e autoridade, trazendo luz onde havia sombra, paz onde havia angústia e poder onde havia opressão. Porque é nesse instante, quando o coração se abre e o espírito se rende, que o milagre começa. E se você está aqui, não é por acaso. Deus escolheu este momento para restaurar sua casa, curar sua família e te provar que nenhuma estratégia do inimigo é capaz de resistir à presença do Espírito Santo. Permaneça até o final, porque o que será liberado nesta oração tem o poder de transformar o que parecia impossível. Agora, una sua fé, abra o coração e diga comigo: Espírito Santo, entra no meu lar e destrói as armadilhas secretas do inimigo contra minha família. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que sem ti nada posso fazer. Hoje eu ergo minha voz para declarar que este lar é teu território e não há espaço aqui para as sombras que o inimigo tenta instalar. Entra com o teu poder e ilumina cada canto oculto, cada pensamento negativo, cada energia que não te pertence. Onde houver uma armadilha disfarçada em palavras doces, que seja exposta. Onde houver uma intenção camuflada de bondade, mas motivada pelo mal, que seja desfeita pela força do teu Espírito. Que tua luz, Senhor, brilhe tão forte que nenhuma sombra consiga permanecer. Que a verdade se revele, que a mentira seja silenciada e que o teu nome se erga como bandeira sobre este lar. O inimigo tem prazer em trabalhar no silêncio, mas hoje o silêncio dele será quebrado pelo som da tua glória. Espírito Santo, caminha por cada cômodo, passa pelas paredes, toca as portas e janelas e faz desta casa um altar sagrado. Que cada ambiente seja um testemunho da tua presença, que toda lembrança dolorosa seja apagada, todo trauma seja curado
e toda palavra negativa pronunciada dentro destas paredes seja substituída por bênção. Aonde o inimigo lançou tristeza, planta alegria. Onde ele semeou medo, gera coragem. Onde ele tentou colocar dúvidas, lança a fé inabalável. Que este lar seja invadido por uma atmosfera celestial, onde os anjos circulem livremente, onde a paz flua e onde o mal não encontre mais lugar. O inimigo tentou construir esconderijos sutis, mas nenhum plano secreto sobrevive quando o teu poder se manifesta. Espírito Santo, revela tudo o que está oculto. Abre os olhos espirituais desta família para enxergar além do que é visível. Que cada pessoa perceba quando o mal tenta se disfarçar de amizade, quando a inveja se veste de admiração, quando a discórdia se apresenta como preocupação. Que haja discernimento e sabedoria para reconhecer cada tática do inimigo antes que ela cause dano. Tu és a verdade, e onde há verdade, a mentira se desfaz. Mostra, Senhor, o que precisa ser visto, fala o que precisa ser ouvido e toca o que precisa ser transformado. Nenhuma força contrária é capaz de resistir quando o teu Espírito decide agir. Espírito Santo, destrói o que o inimigo construiu nas sombras. Se há alianças formadas contra esta casa, que sejam quebradas. Se há palavras lançadas contra este lar, que sejam anuladas. Se há correntes espirituais tentando aprisionar qualquer membro desta família, que agora sejam despedaçadas pelo teu poder. Que todo espírito de confusão, inveja, discórdia ou opressão seja arrancado pela raiz. Faz deste lar uma fortaleza espiritual, uma casa guardada pelo teu nome, um território que o inferno respeita e não se atreve a invadir. Porque quando o teu fogo desce, nenhuma obra maligna resiste. Quando o teu poder se manifesta, toda a armadilha é destruída. Espírito Santo, renova o ambiente desta casa. Que o ar espiritual mude agora, que os olhos se abram, que os corações se aqueçam e que a fé seja reacesa. Onde havia desânimo, coloca força. Onde havia isolamento, traz comunhão. Onde havia desespero, planta esperança. Que as vozes do mal sejam silenciadas, que os pensamentos de derrota se calem e que a harmonia volte a habitar entre essas paredes. Que esta casa respire tua presença e irradie luz a quem entrar. Que o inimigo sinta o peso da tua glória e fuja, envergonhado, sem jamais retornar. Espírito Santo, ergue teu estandarte de vitória sobre este lar. Coloca tua marca sobre esta família e declara diante dos céus e da terra: aqui não há espaço para o mal, aqui reina o Senhor. Que os teus anjos permaneçam em vigília constante e que nenhuma tentativa de ataque encontre brecha. Onde antes o inimigo via vulnerabilidade, agora ele verá muralhas de fogo. Onde antes havia medo, agora haverá fé. Onde antes havia silêncio do desespero, agora ecoará o som da libertação. Espírito Santo, toma posse desta casa. Que cada canto, cada respiração, cada som e cada gesto glorifique o teu nome. Que esta família seja testemunho vivo de que quando a tua luz chega, todo esconderijo das trevas é destruído e nenhuma armadilha secreta do inimigo resiste ao poder da tua presença. Espírito Santo, hoje clamo para que tu revestes este lar com uma armadura espiritual que o inimigo jamais consiga atravessar. Que cada parede seja consagrada ao teu poder, cada janela se torne um escudo de luz e cada porta um símbolo da tua presença. Que este lar seja guardado por um exército celestial que vigia noite e dia, impedindo qualquer força oculta de entrar. Que o teu manto de proteção envolva esta família de forma tão poderosa que nenhum mal encontre brecha. Que o olhar invejoso perca o foco, que a língua maldizente seja silenciada e que as energias destrutivas sejam repelidas antes mesmo de se aproximarem. Espírito Santo, constrói neste lar uma fortaleza que o inimigo tema tocar. Que cada morador desta casa sinta o peso da tua presença e a paz que vem de saber que estão seguros em ti. Espírito Santo, cobre cada mente com o capacete da salvação. Que nenhum pensamento de medo, dúvida ou desânimo penetre na mente dos teus filhos. Reveste cada coração com a couraça da fé, para que as palavras negativas e as setas do desespero sejam desviadas. Coloca em nossas mãos o escudo da verdade e a espada do teu Espírito,
para que possamos resistir firmes a qualquer ataque invisível. Que cada passo dado dentro desta casa seja protegido pelo calçado da paz e que o chão que pisamos seja território sagrado. O inimigo tenta agir através da distração, mas quando o Espírito Santo vigia, cada plano das trevas é desfeito antes mesmo de começar. Espírito Santo, cria ao redor desta família um campo de proteção espiritual que o mal não possa transpor. Que os anjos guerreiros cerquem esta casa em 4 direções e que toda tentativa de invasão espiritual seja repelida com autoridade. Onde houver portas abertas, fecha-as. Onde houver brechas, sela-as. Onde houver fragilidades, fortalece-as. Que nenhum espírito de contenda, confusão ou enfermidade encontre espaço aqui. Que a tua presença seja o muro mais alto e o escudo mais firme. Onde há tua presença, o mal não consegue permanecer. Que este lar se torne um farol de luz em meio às trevas, e que o inimigo se confunda e se perca ao tentar se aproximar. Espírito Santo, protege o sono, os sonhos e o descanso dos que habitam nesta casa. Que durante a noite, enquanto o corpo repousa, o teu espírito continue guardando. Que o inimigo não roube a paz com pesadelos, inquietações ou perturbações. Que cada quarto seja um santuário, cada cama um altar de descanso espiritual e cada despertar uma nova chance de viver sob a tua graça. Se o inimigo tenta agir na madrugada, que seja interceptado pela tua força. Se tenta atacar pelas palavras, que seja silenciado pela tua verdade. Se tenta usar pessoas, que seja confundido e exposto antes de causar dano. Espírito Santo, livra esta família daquilo que os olhos não veem, mas o coração sente. Rompe os laços espirituais que não vêm de ti, corta toda influência contrária e desfaz toda maldição lançada no oculto. Que o nome de Jesus Cristo seja a muralha invisível que nos separa das forças do mal. Que cada som dentro desta casa glorifique o teu nome e que nenhuma palavra dita aqui sirva de ponte para o inimigo. O teu poder não é apenas um escudo, é uma presença viva que transforma o ambiente e restaura tudo que o mal tentou corromper. Espírito Santo, sela esta família com o teu sangue purificador. Que este lar seja um refúgio espiritual onde os cansados encontrem descanso, onde os oprimidos encontrem libertação e onde a tua glória permaneça continuamente. Que as tempestades da vida não abalem estas paredes, porque a base desta casa é o teu poder. Nenhuma seta, nenhuma palavra, nenhum plano secreto prosperará. Onde o teu espírito habita, o inimigo é desarmado, as intenções ocultas são anuladas e a paz se estabelece como lei. E que a partir deste momento, esta casa seja conhecida nos céus como território protegido pelo Espírito Santo e respeitada nas trevas como muralha invencível. Espírito Santo, desce com teu fogo purificador sobre este lar e transforma tudo o que o inimigo tentou contaminar em cinzas de derrota. Que o teu poder penetre onde as palavras humanas não alcançam, queimando cada maldição lançada, cada energia sombria e cada obra oculta que ousou se erguer contra esta família. Que as palavras malditas, ditas em segredo, sejam anuladas pela autoridade do teu nome. Que as intenções perversas de quem deseja o mal se voltem contra si mesmas e percam completamente a força. Nenhum laço de destruição sobreviverá onde o teu fogo opera. Espírito Santo, consome toda a atmosfera de opressão, transforma cada ambiente em solo sagrado e faz do teu poder a barreira invisível que destrói o mal antes mesmo que ele toque. Espírito Santo, toca nas lembranças, porque há maldições que se alimentam de dores passadas. Que as feridas que o inimigo usa como brecha sejam agora curadas pela tua presença. Que os traumas antigos, as palavras que feriram, as rejeições e os medos sejam transformados em testemunhos de libertação. Nenhuma lembrança sombria permanecerá viva diante do teu fogo. Que as correntes espirituais sejam quebradas, que as vozes da culpa sejam silenciadas e que o peso do passado se dissolva diante da tua luz. Onde o inimigo tentou criar um ciclo de dor, levanta um ciclo de vitória. Onde ele tentou deixar ruína, planta renascimento. Espírito Santo, passa com teu fogo sobre cada objeto, cada canto, cada fotografia, cada memória que ainda carrega marcas do mal. Se há algo neste lar que o inimigo usa como ponto de contato, que seja agora neutralizado.
que toda energia espiritual contrária seja queimada, que toda influência maligna perca sua base e que o ambiente se torne um altar em constante adoração. Que os sons, as palavras e até o ar deste lugar se tornem consagrados. Onde o mal se escondia, que o teu fogo brilhe com força total. Que este lar não apenas seja purificado, mas que se torne uma referência de santidade e autoridade espiritual. Espírito Santo, destrói as maldições hereditárias que tentam se perpetuar entre gerações. Se houve palavras de fracasso, de enfermidade, de miséria ou de separação lançadas sobre esta linhagem, que sejam cortadas agora pela raiz. Que o sangue de Cristo estabeleça um novo pacto sobre esta família, um pacto de bênção, prosperidade e paz. Que as próximas gerações herdem fé em vez de medo, abundância em vez de escassez, amor em vez de conflito. Que o teu fogo consuma as sementes ruins e plante sementes de eternidade. Onde o inimigo planejava destruição, levanta agora uma árvore de promessas cumpridas. Espírito Santo, purifica o ar que respiramos, as conversas que temos e as emoções que sentimos. Que cada palavra dita dentro deste lar seja leve como oração e forte como escudo. Que o teu fogo esteja aceso constantemente, vigiando o ambiente, queimando toda negatividade antes que ela se manifeste. Que os olhos que olham para esta casa vejam luz, que os pés que entram sintam paz, e que os corações que aqui habitam se encham de tua presença. Que este fogo não traga destruição, mas transformação. Não medo, mas reverência. Não dor, mas renascimento. Espírito Santo, faz desta casa um altar de fogo constante. Que o inimigo, ao tentar se aproximar, veja labaredas espirituais que o afastem imediatamente. Que este lar seja reconhecido pelos céus como uma fortaleza de fé e pelas trevas como território proibido. Que a tua chama nunca se apague, que ela purifique, proteja e permaneça ardendo dia e noite. Que cada vez que esta família se unir em oração, o teu fogo se renove e cresça. Porque quando o teu fogo desce, o mal se dissolve, as maldições se quebram e o impossível acontece. Espírito Santo, consome tudo o que não vem de ti e faz nascer neste lar uma nova história marcada pela vitória, pela proteção e pela presença viva do teu poder. Espírito Santo, vem colocar ordem onde o inimigo tentou semear o caos, onde as palavras se transformaram em feridas, onde os gestos se tornaram muros, onde o silêncio virou distância. Entra com teu poder restaurador e faz cessar toda desarmonia. O inimigo sabe que quando há confusão, há brechas, quando há discórdia, há vulnerabilidade, e quando há desentendimento, a paz se retira. Por isso, hoje clamo para que tua voz, Senhor, seja mais forte que qualquer ruído emocional ou espiritual que tenha tomado este lar. Que tua presença silencie o barulho da ira, da dúvida e da incompreensão. Que o som da tua paz ecoe em cada ambiente, desfazendo a tensão e devolvendo a serenidade. Onde houver confusão, ergue teu escudo e declara: aqui reina a ordem do Espírito. Espírito Santo, cobre as mentes desta família com tua sabedoria. Que cada pensamento destrutivo, cada impulso precipitado, cada palavra impensada seja freada pelo teu controle. Dá discernimento antes da fala, paciência antes da reação e entendimento antes da decisão. O inimigo tenta agir nas distrações, gerando mal-entendidos que crescem em silêncio até se tornarem muros. Mas quando tua presença habita, a clareza prevalece. Que o teu escudo espiritual envolva esta casa e impeça que a confusão encontre espaço. Que o raciocínio seja guiado pela tua luz e o coração seja dirigido pela tua calma. Nenhuma mente será campo de batalha. Será, sim, território de sabedoria. Espírito Santo, desarma o caos emocional que o inimigo tenta semear. Que a ansiedade não domine, que a angústia não contamine, que o desespero não cresça. Se há corações divididos, une-os. Se há sentimentos feridos, cura-os. Se há feridas abertas, fecha-as com teu toque. Que o teu escudo seja firme contra os ataques invisíveis que tentam distorcer os sentimentos e alimentar o conflito. Quando a raiva quiser se manifestar, substitui por mansidão. Quando o orgulho quiser falar mais alto, ergue a voz da humildade. Quando o medo quiser dominar, desperta a fé. Que cada emoção encontre equilíbrio no teu domínio. Espírito Santo,
Ergue muralhas espirituais contra o caos que vem de fora. Bloqueia as influências destrutivas que entram por palavras alheias, por comentários maldosos ou por energias que não vêm de ti. Se alguém se aproxima desta família com intenções obscuras, confunde seus planos e desvia seus passos. Que nenhuma conversa, nenhuma mensagem, nenhum olhar carregado de inveja tenha poder sobre este lar. Que as fronteiras espirituais desta casa sejam impenetráveis e que qualquer investida do mal seja repelida antes de alcançar. Onde o inimigo tentar plantar discórdia, que o Espírito Santo plante compreensão. Espírito Santo, traz harmonia aos relacionamentos. Que os diálogos se tornem pontes e não trincheiras. Que cada palavra dita entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, seja guiada pela tua unção. Que o orgulho não encontre mais espaço para se alimentar. Que a empatia floresça, que o perdão prevaleça e que o amor seja a linguagem dominante neste lar. Onde o inimigo tentou gerar divisões, ergue laços ainda mais fortes. Onde ele tentou semear indiferença, planta compaixão. Que a unidade desta casa seja tão profunda que o mal não encontre por onde se infiltrar. Espírito Santo, instala tua paz de forma permanente neste lar, não como uma visita passageira, mas como uma presença constante. Que tua ordem se torne o ritmo desta casa e teu equilíbrio a base de cada decisão. Que o inimigo, ao olhar para este lar, veja uma fortaleza impenetrável, cercada por um escudo de luz. Onde antes havia ruído, agora haja silêncio sagrado. Onde havia discussão, agora haja entendimento. Onde havia caos, agora haja harmonia. Que a tua paz governe como lei e que a confusão nunca mais encontre morada. Espírito Santo, permanece como o escudo invisível que protege esta família de toda desordem e que o teu nome seja exaltado neste lugar onde, outrora, o inimigo tentou semear o caos, mas agora só reina a paz. Espírito Santo, levanta-te agora como o guerreiro supremo que desfaz os planos ocultos do inimigo. Entra neste lar com tua força irresistível e quebra todas as teias invisíveis que foram armadas contra esta família. Se há palavras lançadas nas sombras, rituais feitos em silêncio, olhares cheios de intenção maligna, que tudo seja anulado neste instante. Que o teu poder destrua o que foi construído no segredo das trevas e desfaça as estratégias que buscam gerar discórdia, enfermidade ou ruína. Nenhuma armadilha resistirá à tua autoridade. Tu és o Espírito que desarma o mal antes que ele haja, que interrompe o ataque antes que ele toque, que transforma cada tentativa do inimigo em motivo de exaltação. Que cada passo dado nesta casa seja acompanhado pela certeza de que os planos do inferno já foram frustrados pelo poder do céu. Espírito Santo, onde o inimigo arquitetou destruição, ergue a restauração. Onde ele lançou palavras de queda, coloca promessas de vitória. Onde ele semeou medo, planta confiança. Nenhum decreto maligno poderá permanecer diante da tua presença. Que todo plano traçado contra a saúde, a união, a fé ou a prosperidade desta família seja desfeito. Que o inimigo se confunda nos próprios caminhos e caia nas próprias armadilhas. Tu és o Deus que transforma ciladas em degraus, e o que parecia derrota torna-se testemunho. Que esta casa seja o palco onde o teu poder se manifesta e que cada membro desta família reconheça: quando o Espírito Santo age, o mal é desfeito na raiz. Espírito Santo, revela o que o inimigo tenta esconder. Que os olhos espirituais desta casa sejam abertos para discernir onde ele tem operado disfarçado. Se há pessoas, influências ou situações usadas para enfraquecer a fé, corta pela raiz. Se há armadilhas emocionais, desmascara-as. Se há palavras camufladas de conselhos, mas guiadas por inveja, que sejam neutralizadas. Que tudo que não vem de ti perca efeito. O inimigo prospera no engano, mas quando tua luz chega, ele se dissolve. Mostra, Senhor, o que precisa ser visto e destrói o que precisa ser eliminado. Que a estratégia do mal não tenha tempo de amadurecer, pois tua presença a desmantela antes que se complete. Espírito Santo, destrói as correntes espirituais que o inimigo lançou sobre esta família. Que toda tentativa de amarrar, aprisionar ou limitar os sonhos, as finanças ou a saúde seja cancelada. Que as cadeias invisíveis sejam despedaçadas e que o ar desta casa volte a respirar liberdade.
Se o mal tentou roubar a alegria, devolve o riso. Se tentou roubar a fé, acende novamente a chama. Se tentou enfraquecer o propósito, restaura a visão. Que o inimigo, ao perceber a tua presença neste lar, bata em retirada envergonhado, pois onde o teu poder reina, não há espaço para prisões espirituais. Espírito Santo, que o inimigo seja confundido em suas próprias tramas, que cada plano maligno se volte contra quem o originou e que a justiça do céu se manifeste com força. Onde ele tentou dividir, que a união floresça. Onde ele tentou adoecer, que a cura se estabeleça. Onde ele tentou afastar, que o amor se fortaleça. Que o teu poder cubra este lar com uma proteção que nenhuma força contrária consiga penetrar. Que cada tentativa de destruição se torne testemunho da tua vitória. Que esta casa seja conhecida não pelos ataques que sofreu, mas pelas vitórias que conquistou sob a tua proteção. Espírito Santo, vem renovar o amor dentro deste lar, pois o inimigo tem tentado apagar o brilho da união e substituir a ternura pela indiferença. Toca nos corações que se afastaram, cura os sentimentos feridos e restaura os laços que foram enfraquecidos pela rotina, pelos conflitos e pelas mágoas não resolvidas. Onde havia palavras que feriram, planta o perdão. Onde havia orgulho, coloca humildade. Onde havia silêncio, devolve o diálogo. Que o teu sopro renove o amor entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, e que este lar volte a pulsar com o calor da tua presença. Que cada abraço volte a ser sincero, que cada olhar seja cheio de compaixão e que cada gesto reflita a tua bondade. Espírito Santo, o inimigo tem prazer em dividir, mas tu és o Deus que reconstrói o que o mal tentou destruir. Espírito Santo, visita as emoções que foram feridas ao longo dos anos. Muitas vezes, a dor se esconde por trás de sorrisos e o cansaço se disfarça em silêncio. Tu conheces cada coração desta casa, sabes o que está em cada mente, sabes onde o amor esfriou e onde a esperança precisa ser reacendida. Toca com tua ternura nos sentimentos endurecidos e faz com que cada um aprenda novamente a ouvir, compreender e se importar. Que o perdão não seja uma fraqueza, mas uma prova de sabedoria. Que as lembranças ruins percam a força e que as boas memórias floresçam novamente, alimentadas pela tua paz. Que o amor renasça, não como emoção passageira, mas como fruto do Espírito sólido, constante e verdadeiro. Espírito Santo, quebra as barreiras invisíveis que o inimigo construiu dentro deste lar. Às vezes, não são muros de tijolos, mas de ressentimentos, de palavras não ditas, de gestos que foram mal interpretados. Derruba cada obstáculo que impede o amor de fluir livremente. Se há distâncias criadas pela dor, aproxima. Se há corações congelados pela decepção, aquece-os. Se há vínculos fragilizados pelo tempo, fortalece-os novamente. Que este lar seja reconstruído sobre a base do amor que vem de ti, um amor que não desiste, não se corrompe e não se apaga diante das provações. Espírito Santo, ensina esta família a enxergar o outro com os teus olhos. Que cada membro deste lar perceba que o amor não é apenas sentimento, é escolha diária, é ato de fé, é expressão viva da tua presença. Que cada palavra dita aqui tenha o poder de edificar e não de ferir. Que as discussões se transformem em conversas, que as diferenças se tornem aprendizado e que os erros se convertam em oportunidades de crescimento. Que este amor seja tão forte que o inimigo, ao tentar tocar nesta casa, sinta-se derrotado pela união que o teu Espírito edificou. Espírito Santo, traz de volta o riso, as conversas à mesa, os gestos simples que expressam carinho. Restaura o prazer da convivência, o desejo de caminhar juntos e a alegria de pertencer. Que este lar volte a ser refúgio, não campo de batalha. Que seja lugar de acolhimento, não de julgamento. Que a comunhão seja tão profunda que nenhum plano maligno consiga gerar divisão. Onde o mal tentou colocar frieza, que floresça calor. Onde semeou solidão, que brote companhia. Onde espalhou indiferença, que renasça o cuidado. Espírito Santo, sela este lar com teu amor. Que ele não dependa das circunstâncias, mas da tua presença constante. Que o amor que habita aqui seja reflexo do teu caráter. Um amor que perdoa, compreende e sustenta. Que esta casa se torne exemplo de união e fé.
uma fortaleza espiritual onde o amor prevalece sobre o ódio e a esperança vence a desesperança. Que o inimigo saiba que aqui há algo que ele não pode quebrar. Uma família firmada em Deus, restaurada pela tua graça e unida sob o poder do teu Espírito. E que este amor renovado seja o testemunho vivo de que quando o Espírito Santo entra, até os corações mais feridos voltam a bater no mesmo ritmo. Espírito Santo, sopra teu vento poderoso sobre este lar e leva embora tudo o que não te pertence. Que o teu sopro percorra cada canto desta casa, limpando o ambiente, dissipando as sombras e desfazendo toda a presença espiritual que o inimigo tentou alojar aqui. Se há algo invisível pesando o ar, se há energias de medo, de angústia ou de contaminação espiritual, que sejam arrancadas agora, como folhas secas diante de uma tempestade. Que o teu vento seja forte o suficiente para derrubar toda a estrutura oculta do mal e suave o bastante para trazer alívio ao coração. Espírito Santo, sopra e transforma este lar em um território limpo, leve e cheio da tua paz. Que o inimigo, ao sentir o movimento do teu vento, bata em retirada e jamais volte a cruzar estas portas. Espírito Santo, sopra sobre os pensamentos desta família. Que o vento da tua sabedoria leve embora as vozes da confusão, as lembranças da dor e os ecos da culpa. Onde o inimigo tentou criar desespero, faz nascer serenidade. Onde ele tentou gerar dúvidas, firma a fé. Que cada mente seja purificada pelo teu poder e que os pensamentos sombrios sejam substituídos por palavras de esperança. Que o vento da tua presença circule por dentro das mentes, removendo todo o peso invisível, toda a ansiedade e toda a inquietação. Que os pensamentos que o inimigo tentou plantar sejam arrancados pela raiz e queimados pela tua autoridade. Espírito Santo, sopra também sobre os corações. Há sentimentos guardados que se tornaram portas abertas para o mal. Ressentimentos, medos, invejas e culpas que pesam a alma. Passa com teu vento e renova o interior. Que cada coração seja aliviado, que as emoções sejam curadas e que o amor volte a ocupar o lugar que pertence a ti. Onde o inimigo tentou soprar ódio, sopra tua compaixão. Onde ele soprou desânimo, sopra coragem. Onde ele trouxe frieza, sopra calor humano e espiritual. Que cada batida do coração desta família seja como um pulsar do teu vento, movendo-se em harmonia com o teu propósito. Espírito Santo, sopra sobre os objetos, os móveis, as paredes, os tetos e transforma cada parte desta casa em testemunho da tua presença. Se há algo consagrado ao mal, que perca seu poder agora. Se há resquícios espirituais de dor, que desapareçam no ar. Que o vento da tua glória desfaça qualquer elo entre esta casa e forças contrárias. Que até o ar se torne leve, puro, sagrado. Que cada espaço se torne morada da tua paz. Cada som ecoe tua presença e cada respiração seja um lembrete de que este lugar pertence ao Deus vivo. Espírito Santo, sopra sobre os caminhos desta família. Que o vento da tua direção leve embora tudo que tenta atrasar, bloquear ou desviar o propósito de cada um. Onde o inimigo tenta erguer muros, que o teu vento os derrube. Onde há portas fechadas, que elas se abram diante da tua vontade. Que este sopro alcance o futuro dos teus filhos, guiando-os por sendas de luz, afastando-os das armadilhas preparadas e conduzindo-os para a vitória. Que o vento que agora sopra nesta casa continue soprando sobre seus caminhos, carregando o mal para longe e trazendo consigo bênçãos que não podem ser interrompidas. Espírito Santo, sopra eternamente sobre este lar. Que o teu vento nunca pare, que ele circule dia e noite, protegendo, purificando e sustentando. Que cada visita sinta a leveza espiritual deste ambiente e reconheça: aqui o mal não tem morada, aqui o vento do Espírito habita. Que o inimigo, ao tentar se aproximar, seja repelido por uma força invisível e poderosa, o teu próprio sopro. Que o teu vento continue varrendo toda a sujeira espiritual, limpando o ar e enchendo este lar de luz, paz e fé. Espírito Santo, sopra até que nada do inimigo reste e que só o teu nome permaneça como o vento eterno que guarda, protege e santifica esta casa. Espírito Santo, derrama sobre este lar a sabedoria celestial que vem do alto, aquela que não se confunde, não se engana
e não se deixa manipular pelas aparências. Dá a esta família olhos que enxergam além do visível e ouvidos que percebem o que o inimigo tenta sussurrar nas sombras. Que cada membro desta casa desenvolva discernimento espiritual para reconhecer quando algo ou alguém está sendo usado para desviar o coração da fé. Que o teu Espírito nos ensine a distinguir o bem do mal, a verdade do engano, a paz verdadeira das falsas calmarias. O inimigo é astuto, disfarça o veneno com doçura, veste o engano com aparência de verdade, mas nada escapa à tua sabedoria. Espírito Santo, revela o oculto, expõe o disfarce e faz cair as máscaras que o mal tenta usar para entrar neste lar. Espírito Santo, entra nas decisões desta casa, que nenhuma escolha seja feita pela emoção, mas guiada pela tua direção. Onde houver dúvida, traz clareza. Onde houver confusão, planta certeza. Onde houver indecisão, gera convicção. Que cada passo desta família seja dado debaixo da tua orientação. Se o inimigo tenta induzir ao erro por meio de conselhos enganosos, corta suas vozes. Se ele tenta usar oportunidades falsas para distrair, fecha as portas. Que o teu espírito seja o filtro que separa o que vem de ti e o que vem do mal. Nenhum disfarce espiritual ou emocional conseguirá enganar quem está cheio da tua sabedoria. Espírito Santo, ensina esta família a consultar-te antes de qualquer movimento, a esperar o teu tempo e a confiar no teu plano. Espírito Santo, revela as intenções escondidas por trás dos gestos e palavras que chegam até este lar. Que os corações sejam protegidos contra as manipulações que o inimigo prepara. Se há pessoas que se aproximam com sorrisos, mas carregam intenções ocultas, faz com que suas máscaras caiam antes que o dano aconteça. Se há alianças, parcerias ou amizades disfarçadas, mostra suas verdadeiras origens. Tu és o Espírito da verdade, aquele que ilumina o que está escondido e confunde os planos do adversário. Que a tua sabedoria atue como uma lâmpada acesa sobre este lar, revelando tudo o que o inimigo tenta manter nas sombras. Espírito Santo, dá a esta família a sabedoria para não reagir conforme o mundo reage. O inimigo deseja que caiamos em provocações, que sejamos guiados pelo impulso e tomados pela raiva. Mas ensina-nos a responder com serenidade, a esperar com paciência, a agir com discernimento. Que o teu povo entenda que nem todo ataque deve ser enfrentado com gritos. Alguns se vencem com silêncio, oração e estratégia espiritual. Ensina a usar o escudo da fé e a espada da verdade, não como armas de destruição, mas como instrumentos de libertação. Que cada atitude seja reflexo da tua mente e cada resposta um golpe certeiro contra a astúcia do inimigo. Espírito Santo, livra esta casa da cegueira espiritual. Muitas vezes o inimigo não age com força, mas com sutileza. Planta distrações, enfraquece a fé, alimenta o cansaço e, pouco a pouco, tenta afastar os corações do propósito. Que esta família nunca perca a sensibilidade espiritual. Que saibam identificar quando algo está roubando o tempo de oração, a alegria de estar juntos ou a comunhão contigo. Que percebam quando o ambiente muda, quando o clima espiritual pesa, e que saibam imediatamente agir em oração. Tu és o Deus que revela antes do perigo acontecer. Que o inimigo jamais tenha o privilégio de agir em segredo, porque o teu Espírito revela tudo antes que ele consiga tocar. Espírito Santo, estabelece sobre este lar a sabedoria que constrói e protege, que as decisões sejam equilibradas, as palavras ponderadas e os sentimentos guiados pela tua luz. Que esta família viva sob o princípio da revelação. Nada oculto, nada disfarçado, nada contaminado. Que tudo seja claro, leve e verdadeiro. Onde o inimigo tentou instalar engano, instala tua verdade. Onde ele tentou semear confusão, planta entendimento. Onde ele tentou usar a ingenuidade, ergue discernimento. Que esta casa se torne um espaço onde o mal não possa fingir santidade, onde a mentira não possa se esconder e onde a verdade reine como autoridade suprema. Espírito Santo, ensina esta família o poder que existe no silêncio guiado por ti. O inimigo não teme gritos. Ele teme o coração que permanece em paz quando tudo parece desabar. Ele teme o crente que não reage com ira, mas ora em segredo, que não responde com ofensa, mas com fé. Espírito Santo, mostra a este lar que nem toda guerra se vence com palavras.
Algumas se vencem com o silêncio que carrega a tua presença. Que cada membro desta casa aprenda a se calar quando o inimigo tenta provocar e a responder apenas quando tua voz ordenar. O silêncio espiritual não é ausência de reação, é domínio sobre si mesmo. É a prova de que o teu espírito governa os corações. Que cada pausa seja oração, que cada respiração seja entrega e que cada pensamento seja guardado pelo teu poder. Espírito Santo, quantas vezes o inimigo tenta nos levar a reagir com pressa, a falar o que não deveríamos, a agir no impulso e a destruir com palavras o que o tempo construiu. Por isso, venha ensinar o autocontrole que só existe em quem vive segundo o teu ritmo. Que esta casa aprenda a resistir às provocações, a discernir quando o inimigo usa situações e pessoas para semear discórdia. Dá sabedoria para escolher o momento certo de falar e o momento sagrado de silenciar. Que o silêncio desta família não seja medo, mas força. Que cada vez que o inimigo tentar plantar confusão, encontre uma muralha de calma. Porque quando o teu espírito reina, o barulho do mal perde o sentido, e o silêncio da fé se torna mais poderoso que qualquer palavra. Espírito Santo, ensina-nos o valor do silêncio nas horas de dor. Há momentos em que o coração grita, mas a alma se cala diante de ti. É nesse silêncio que o teu poder age com mais força. Quando não há mais o que dizer, o teu espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Que esta família aprenda a confiar mesmo quando não entende, a esperar mesmo quando não vê, a permanecer firme mesmo quando o inimigo grita derrota. Que o silêncio não seja ausência de fé, mas uma prova de confiança profunda. Que em meio ao caos, eles saibam que o teu agir é silencioso, mas implacável. Tu não precisas de ruído para operar. Tua presença fala mais alto que qualquer som. Espírito Santo, visita as conversas desta casa. Que as palavras que nascem aqui sejam poucas, porém sábias, curtas, mas cheias de amor, simples, mas carregadas de poder. Que o diálogo entre os familiares seja guiado por tua mansidão e que o silêncio seja usado como ferramenta de paz, não como arma de frieza. O inimigo ama a confusão e se alimenta das discussões, mas onde há domínio do Espírito, há sabedoria no falar e santidade no calar. Que cada voz nesta casa seja medida pela tua verdade. Quando alguém quiser discutir, que a paz prevaleça. Quando alguém quiser julgar, que o perdão floresça. Quando alguém quiser desistir, que o teu consolo se manifeste. Espírito Santo, transforma o ambiente espiritual deste lar. Onde há barulho interior, traz serenidade. Onde há mentes cansadas de lutar, concede descanso. Que o teu silêncio preencha os espaços onde as palavras humanas falharam. Há dores que não precisam de explicação, precisam de cura. Há feridas que não se fecham com justificativas, se fecham com tua presença. Que o silêncio desta casa seja diferente do silêncio do mundo, não vazio, mas cheio de tua glória. Que cada vez que o inimigo tentar usar o som do medo, ele seja calado pela tranquilidade que só o teu espírito pode trazer. Que até o ar desta casa respire paz, e que o teu nome seja ouvido, mesmo quando não há som algum. Espírito Santo, vem agora como o bálsamo celestial que cura as feridas mais profundas desta casa. Toca nas dores que ninguém confessa, nos traumas que o tempo não apagou e nas cicatrizes que ainda sangram em silêncio. Onde o inimigo tentou abrir feridas novas, derrama teu perfume de paz. Que o teu aroma encha o ambiente e substitua o cheiro da angústia pela fragrância da esperança. Que este lar seja tomado por uma atmosfera de serenidade, onde cada suspiro se transforme em oração e cada lágrima se converta em semente de cura. Espírito Santo, tu és o único que entra onde o médico não alcança, onde a palavra humana não conforta, onde o toque não chega, e ali faz renascer o que parecia perdido. Espírito Santo, passa tua presença sobre as feridas emocionais desta família. Há corações cansados, mentes sobrecarregadas e almas que carregam pesos que já não deveriam carregar. Remove as lembranças que ainda doem, as palavras que ainda ferem, as memórias que o inimigo usa para aprisionar. Faz o passado perder o poder, transforma a dor em lição e o sofrimento em testemunho. Que cada ferida seja um lugar onde o teu amor floresce, não uma lembrança de dor, mas um sinal de superação. Que o inimigo não encontre mais fraqueza em lembranças antigas, porque agora elas estão seladas pelo teu perdão. Espírito Santo,
toca também nas feridas do corpo. Onde houver enfermidade, que a tua presença traga restauração. Onde houver fraqueza, coloca força. Onde houver desânimo, reacende a fé. Se a medicina não tem respostas, tu és a resposta. Se os exames não explicam, tu sabes o que precisa ser curado. Tua paz é tão real que cura até sem palavras. Que o teu perfume se espalhe sobre cada corpo nesta casa, limpando, curando, renovando. Que a saúde volte a fluir como rio. Que a energia da vida retorne e que a alegria de viver se reacenda. Nenhuma doença física ou espiritual resistirá ao toque do teu poder. Espírito Santo cura as feridas entre as pessoas. O inimigo tentou dividir por meio de ofensas e ressentimentos, mas o teu amor reconstrói o que o ódio destrói. Ensina esta família a perdoar não por merecimento, mas por libertação. Que as palavras perdidas sejam reencontradas, que as conversas interrompidas sejam retomadas e que o perdão volte a ser o idioma deste lar. Que a paz substitua a desconfiança, que o carinho substitua a distância e que a empatia substitua o orgulho. Onde houver feridas causadas por palavras duras, passa teu perfume de calma. Onde houver mágoas silenciosas, passa teu óleo restaurador. Onde houver desentendimento, derrama a sabedoria que reconcilia. Espírito Santo, unge cada ambiente desta casa com o perfume da tua paz. Que ao entrar aqui, as pessoas sintam algo diferente, uma tranquilidade que não vem do mundo, uma leveza que vem de ti. Que os muros espirituais construídos pelo medo se desfaçam e que este lar se torne um jardim onde o teu perfume é constante. Que a paz não seja apenas ausência de conflito, mas a presença contínua do teu poder. Que mesmo nos dias de luta, a calma interior permaneça. Que a atmosfera deste lar seja tão impregnada da tua paz, que o inimigo, ao tentar se aproximar, seja repelido pelo teu aroma. Espírito Santo, entra neste lar como o rei que governa com justiça, sabedoria e amor. Toma o teu trono em cada cômodo, em cada decisão, em cada coração. Restabelece a ordem onde o inimigo semeou confusão. Devolve o equilíbrio onde havia descontrole e restaura a harmonia que foi roubada pelas pressões da vida. Que esta casa volte a ter o teu governo, porque onde tu reinas a desordem cede, o medo se cala e o caos se curva. Espírito Santo, estabelece tua autoridade e coloca cada coisa em seu devido lugar, o amor sobre o ódio, a fé sobre a dúvida, a paz sobre o medo e a esperança sobre o desânimo. Reina, Senhor, e transforma este lar em um território equilibrado, firme e protegido sob tua soberania. Espírito Santo, o inimigo tenta confundir as emoções, bagunçar as prioridades e desalinhar as intenções. Mas quando o teu reino é instaurado, tudo volta a se ajustar. Vem colocar ordem nas finanças, sabedoria nas decisões e harmonia nas relações familiares. Onde houver desperdício, ensina responsabilidade. Onde houver desequilíbrio, traz moderação. Onde houver desorganização, planta estrutura. Que a presença do teu Espírito traga estabilidade à rotina, serenidade aos dias difíceis e clareza nas escolhas. Que cada área desta casa, emocional, espiritual e material, esteja alinhada à tua vontade. O equilíbrio nasce quando o teu governo é reconhecido e o caos termina quando o teu nome é exaltado. Espírito Santo governa também os sentimentos. Muitos lares se perdem não por falta de amor, mas por excesso de feridas, orgulho e pressa. Ensina esta família a sentir com sabedoria, a amar com verdade e a agir com equilíbrio. Que as reações não sejam guiadas por impulsos, mas pela tua presença. Que o coração não oscile entre a fé e o medo, mas permaneça firme na confiança em ti. Dá controle emocional a quem se desespera. Dá mansidão a quem se irrita, dá paciência a quem se cansa. Que cada palavra dita aqui seja moderada pelo teu Espírito e que cada emoção seja canalizada para construir e nunca destruir. Espírito Santo, restaura o equilíbrio espiritual desta casa, que as orações voltem a ser prioridade, que a leitura da palavra volte a ser prazer e que o louvor volte a preencher o ambiente. Onde a fé enfraqueceu, renova-a. Onde o desânimo venceu, reacende a chama. Que cada pessoa deste lar entenda que equilíbrio não é ausência de lutas, é confiança no meio delas.
Que o teu espírito desperte uma nova disciplina espiritual, não por obrigação, mas por amor. Que esta casa seja conhecida como um lugar onde o teu nome é honrado, onde o teu espírito habita e onde a tua paz permanece mesmo nas tempestades. Espírito Santo, reequilibra os relacionamentos, restaura o diálogo entre quem se afastou, reconcilia corações que se perderam na distância emocional e remove as barreiras erguidas por orgulho ou mágoa. Ensina cada um a respeitar o tempo do outro, a compreender as diferenças e a caminhar juntos. Que os papéis dentro desta casa sejam restaurados, pais que conduzem com amor, filhos que obedecem com honra, irmãos que cuidam com ternura. Que o amor volte a ser o eixo central que sustenta o convívio e que cada gesto reflita o equilíbrio do teu reino. Onde antes havia ruídos e gritos, que agora haja diálogo e compreensão. Espírito Santo, reina com poder e sabedoria. Que o teu governo traga estabilidade a esta casa e firmeza a esta família. Que nada e nem ninguém consiga tirar a paz que tu estabeleces. Que o inimigo, ao tentar tocar neste lar, perceba que está diante de um território governado pelo Rei dos Reis. Que cada ambiente esteja sob teu domínio e que a presença do teu trono seja sentida em cada detalhe, no tom das conversas, nas decisões, nos pensamentos e até nas intenções. Espírito Santo, estabelece teu reinado permanente e faz desta casa um reflexo do teu céu, ordenada, pacífica e protegida. Que o equilíbrio espiritual, emocional e físico seja completo e que cada um dos teus filhos viva sabendo que quando o Rei está presente, o inimigo se curva e o lar volta a respirar o ar puro da tua paz. Espírito Santo, vem selar com tua presença tudo o que foi orado, declarado e determinado neste momento sagrado. Que cada palavra pronunciada diante do teu altar se transforme em escudo, que cada clamor feito em fé se torne decreto celestial e que cada intenção pura seja agora confirmada pelo poder do teu Espírito. Que nenhuma força das trevas, nenhuma energia contrária e nenhum espírito de oposição consiga apagar o que foi estabelecido nesta oração. Que este lar esteja firmado na rocha, guardado pela tua luz e protegido pelo teu sangue. Espírito Santo, estende teu manto de fogo ao redor desta casa e que nenhuma presença sombria se atreva a atravessar as fronteiras que agora são seladas pela tua autoridade. Espírito Santo, continua trabalhando mesmo quando o silêncio chegar. Que enquanto esta família dorme, tu continues vigiando. Que enquanto o corpo repousa, o teu espírito guerreie em favor deste lar. Que os sonhos sejam guardados, as madrugadas sejam consagradas e o descanso seja profundo, pois onde tu habitas, o medo não tem domínio. Que o teu anjo caminhe ao redor destas paredes e faça desta casa um refúgio espiritual, um território sagrado onde o mal não pisa e onde o bem floresce. Que nenhuma força do inferno consiga reverter as bênçãos que foram liberadas hoje. Que cada palavra proferida em fé produza frutos de libertação, prosperidade, harmonia e amor. Espírito Santo, faz com que esta casa se torne uma fonte de luz para todos que dela se aproximarem. Que quem entrar aqui sinta a tua presença e quem sair leve consigo um pedaço da tua paz. Que cada pessoa desta família se torne reflexo da tua glória, firmes na fé, constantes na esperança e guiadas pela sabedoria. Que o inimigo olhe para este lar e reconheça que aqui habita o Deus vivo. Onde antes havia aflição, agora há paz. Onde antes havia medo, agora há confiança. Onde antes havia ruína, agora há reconstrução. Que este lar prospere em todas as áreas, espiritual, emocional, física e financeira, e que o teu nome seja exaltado em cada vitória. Espírito Santo, protege o futuro desta família. Vai adiante nos caminhos, quebrando os laços invisíveis que o inimigo preparou para os próximos dias. Abre as portas certas e fecha as erradas. Guia cada passo com tua sabedoria e livra de toda armadilha espiritual, de toda decisão precipitada e de toda pessoa enviada com más intenções. Que esta família caminhe debaixo da tua direção e que os frutos da obediência sejam abundantes. Que cada amanhecer traga nova força e cada noite traga gratidão. Que nenhuma tempestade roube o equilíbrio conquistado e que, em meio a qualquer adversidade, a fé permaneça inabalável.
Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te entrego este lar como teu trono de poder. Que a tua presença permaneça constante, firme e visível. Que o teu perfume continue a preencher o ambiente e a tua luz nunca se apague dentro destas paredes. Que a tua voz continue sendo ouvida, conduzindo esta família pelo caminho da verdade. Que toda oração feita aqui ecoe no céu como um som de fé e confiança. Espírito Santo, este lar é teu, esta família é tua, e tudo o que foi dito, clamado e entregue agora está selado sob o teu nome. Nenhum mal prosperará, nenhuma palavra contrária prevalecerá, e nenhum plano do inimigo resistirá. Este é um território consagrado ao Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Quando uma oração como esta é feita com o coração aberto e a fé ativa, o impossível começa a se mover em silêncio. A presença do Espírito Santo não apenas toca o ambiente físico, mas reorganiza o invisível. Ele quebra os planos secretos do inimigo, cura o que estava ferido e planta paz onde antes havia confusão. A partir deste momento, o teu lar não é mais o mesmo. É território consagrado, protegido, guardado e guiado por Deus. Cada palavra que você pronunciou foi ouvida, cada lágrima derramada foi recolhida e cada pedido feito com sinceridade se transformou em promessa, sendo cumprida. O Espírito Santo já está operando nos detalhes que você não vê, restaurando lares, unindo corações, abrindo caminhos e destruindo toda a ação das trevas. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou com você, se sentiu o mover do Espírito Santo em seu coração, continue alimentando essa comunhão. No link abaixo deixei disponível um e-book sobre o Espírito Santo, um material transformador que vai aprofundar sua intimidade com ele e fortalecer sua vida espiritual. Adquirindo-o, você também apoia o canal a continuar levando mensagens como esta para mais pessoas. O link encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida e que o Espírito Santo continue sendo o guardião fiel do seu lar. Até o próximo vídeo.